trouxe para o dia de hoje são casos são pensando exatamente no conteúdo que eu apresentei ontem, então ter em mente que o que são os pixels, onde estão contidas as informações das imagens digitais e como agora a gente consegue extrair alguma dessas informações e começar a extrair os dados quantitativos da matriz e dominar a matrix das imagens, né? Eu vou, então, esse aqui eu vou mostrar um pouco, então, se alguém teve a curiosidade de fazer a tarefa de casa, essa aqui é a solução do problema. Então, assumindo que você conseguiu instalar o FIG e abrir a imagem sample que chama .plots, essa é a imagem como ela se parece, e aí você deveria ter utilizado o gravador de macros para poder elaborar o seu macro. E ao clicar, então, de novo, na seleção de pontos, clicar num ponto na imagem e fazer o Analyze Measure, você deveria ter conseguido completar o seu macro, clicando no botão Criar, você cria uma lista de ações e agora, basicamente, tudo que você tinha que fazer era adicionar os pontos X e Y no seu macro e pedir para ele rodar para você, então, conseguir fazer a análise da medida do sinal dessas imagens de dot-plot. Quando você fez isso, você conseguiu, então, gerar uma tabela que tinha 3 linhas. E essa tabela você pode até, inclusive, fazer um gráfico usando a opção de plot, que eu estou mostrando como faz um gráfico simples de barra. E esse é o resultado, assim. Tem alguma experiência ou com dot-plot ou com western blot, você olhou para aquele resultado, você deve imaginar, poxa, mas o resultado que eu estou vendo aqui é o oposto do que eu gostaria de reportar para minha publicação, para o meu relatório, onde quer que você reportar esse resultado. E sim, isso é verdade. Basicamente, o que acontece é que essa imagem, né, na maneira como ela é criada, o sinal, o menor sinal é o sinal que te interessa, na verdade, né? Então, o sinal, quanto mais preto, quer dizer que você tem mais proteína ou mais conteúdo naquele ponto do seu dot-plot. Só que para a imagem significa que vai ter valor mais baixo. Então, se você quiser se reportar isso da maneira indicando que você tem um aumento de proteína, um aumento de conteúdo nesses dots que a gente investigou, você teria que fazer, então, inverter a imagem, né? E ao repetir a análise com os mesmos 3 pontos, né? Então, que é bem no meio desse ponto aqui, desse segundo ponto aqui e desse aqui. Então, agora você, com a imagem invertida, você obtém os resultados que são mais condizentes com o que você esperaria reportar, que o terceiro ponto teria mais conteúdo ou mais proteína ou algo do tipo. Então, que são essas 3 barras aqui do lado, né? Os 2 conteúdos com menos proteína e o dot que tem mais proteína. Isso tudo para dizer que é interessante você entender, então, o que são as suas imagens digitais, como que o dado está armazenado lá, porque às vezes você vai fazer uma análise, vai observar alguma imagem, e você fala, poxa, mas está tudo ao contrário, o que está acontecendo, como que eu extraio o resultado, ou não sei o que está acontecendo. Então, aí é mais uma das razões, aí mora mais uma das razões para você... Às vezes, por exemplo, nesse caso aqui, era uma questão de inverter o dado para você poder, então, obter o dado da maneira como o resultado deveria ser reportado. Isso não quer dizer que a imagem está errada ou nada disso, é simplesmente uma questão técnica de armazenamento de dados e entender isso, dominar isso faz com que você possa extrair a informação da maneira mais apropriada, assim.
Então, se você conseguiu encontrar a resposta, parabéns. Se não conseguiu, quiser tentar depois, esse vídeo que eu pretendo disponibilizar lá naquele canal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre isso, fica à vontade, ou em qualquer momento sobre qualquer outra coisa, lembrando, pode ficar à vontade. Agora, então, eu vou começar a falar sobre brilho e contraste, que é uma coisa que a gente estava conversando ontem, quando eu comecei a fazer as manipulações matemáticas em cima dos pixels. Ontem, na atividade, o que a gente fez, a gente pegou uma determinada imagem e multiplicou todos os pixels por 10 vezes e depois por 30 vezes. E a gente viu o resultado disso, o que aconteceu. E aí uma pergunta que veio muito interessante foi: qual é a diferença de fazer aquilo que a gente fez ontem para fazer um ajuste de brilho e contraste? Então, o importante agora é a gente entender o que é o brilho e o contraste da imagem digital. E para isso, é de extrema relevância entender como que o ImageJ, ou de modo geral, vários softwares que fazem a manipulação de imagem, como que eles representam essa informação nas suas ferramentas para poder fazer ajuste de brilho e contraste. A ferramenta do ImageJ, a básica, é essa daqui. A gente vai ver como que chega nela. E é muito importante entender esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, essa parte cinza, nada mais é do que um histograma mostrando no Y você tem a frequência e no eixo X você tem a intensidade. Essa aqui é a intensidade de uma imagem 8 bits, que vai, então, o sinal de 0 a 255, mostrando, então, um total de 256 tons de cinza, ou de qualquer outra cor que você utilizar para sua imagem. E aí você vê que a maioria dos pixels se concentra aqui nessa região, nessa parte com um sinal mais baixo, e aí conforme o sinal vai ficando mais forte aqui, a frequência de pixels é bem menor. Isso aqui, então, essa é a importância de entender o que esse histograma representa. Então, é a frequência de cada um desses sinais de intensidade. E essa linha aqui, ela está representando como que a imagem que você está vendo, então a imagem que você tem aberta, que você está fazendo um ajuste de brilho e contraste, como que está sendo representado todos os pixels. Vou explicar melhor isso. Então, como ela está indo, o ponto mais baixo dela está aqui no 0 e o ponto mais alto está no 255, isso quer dizer, todos esses pixels aqui, eles estão sendo representados nos valores originais dele mesmo. Então, o que você está vendo na sua imagem que você está trabalhando é os pixels que têm valor 0 estão sendo representados como 0, os pixels que têm valor 50 estão sendo representados como 50 na imagem, e os pixels que têm valor 255 estão sendo 255. O que a gente vai fazer logo mais é brincar um pouco com essa barra aqui e ver o que significa, então, o ajuste de brilho e contraste. Quais são as maneiras que você pode manipular ou que você pode alterar essa barra? Então, você pode, nessa primeira barra, ajustar o valor mínimo, ou seja, esse ponto daqui de baixo, ele pode ser arrastado para cima, aqui. Então, esse ponto aqui de cima, ele vai ser arrastado para cá, reduzindo o valor máximo. E aí aqui a gente pode mexer no brilho e no contraste. E já a gente vai entender o que é, então, mais detalhes, brilho e o contraste. Ao fazer isso, então, nada melhor do que com um exemplo, a gente vai ver, então, o que de fato acontece. Então, aqui eu tenho as mesmas 3 imagens, é a mesma imagem agora em 3 vezes, e a primeira coisa que eu vou fazer é aquela manipulação de ontem, que é multiplicar todos os valores dessa terceira imagem por 30. Agora não dá para ver muita coisa do que aconteceu. Agora, com essa imagem do canto aqui, nós vamos fazer ajuste de brilho e contraste. Então, só para revisar, então, a maneira de chegar no brilho e contraste é Image Adjust Brightness and Contrast. Ao fazer isso, então, aquela janelinha aparece. E aqui a gente pode dar uma olhada no que está acontecendo aqui.
Nessa janelinha, essa imagem é uma imagem de 16 bits. A verdade é que não está sendo mostrado aqui nessa imagem todos os possíveis sinais, que vai de 0 a 65.600 e alguma coisa. Como vocês podem ver aqui, pelo número que está mostrado aqui, aqui a gente só está vendo os valores que vão de 548 a 2.935, que é onde está o final dessa barrinha aqui, o final dessa linha aqui. E o que isso significa? Isso significa que, apesar dos pixels nesta imagem, todos eles estarem com valor entre 0 e 65 mil e tralalá, na imagem, o que você está vendo aqui é como se fossem todos esses valores, agora eles estão proporcionalmente reajustados, redistribuídos 935. Eu vou trabalhar um pouquinho mais com esses números e a gente vai ver o que acontece. Percebe que quando eu arrastei o valor de máximo para agora para 1531, vários desses pixels passam a ficar branco. E se vocês lembrarem, a gente já vai ver isso, naquela escala de 16 cores, o branco é o valor máximo. Então, agora, ainda não mudou o valor nenhum das imagens. Os valores dos pixels ainda são os mesmos, mas do ponto de vista da representação, é como se todos esses pixels aqui valessem 65 mil e alguma coisa. Eles estão num valor máximo. E a gente... Vamos lá, que eu vou chegar aonde eu... como isso realmente altera a imagem. Voltando aqui. Então, agora eu estou diminuindo o valor máximo, eu vou aumentar um pouco o valor mínimo, e agora perceba que o que aconteceu ao aumentar o valor mínimo para 715, vários desses pixels aqui ficaram pretos. E o que isso está acontecendo é quase como... quase não, quase a mesma coisa do que se fazer um threshold. Então, todos os pixels que têm valor menor do que 715, nesta representação, eles estão assumindo o valor de 0. Ainda não teve alteração nenhuma disso, mas na representação, porque eles estão ficando preto, é como se eu tivesse igualado esses pixels a 0. E isso tudo é apenas representativo. Então, o que eu espero que vocês entendam desse exemplo é que essa barra aqui, quando você mexe no valor de máximo e de mínimo, ao comprimir essa barra, dos pixels dessa imagem, é tudo apenas representativo. E essa representação acontece de maneira proporcional, ou seja, os valores que são inferior ao valor mínimo ou próximo do valor mínimo são proporcionais, ficam proporcionais mais próximos de 0, e os valores que estão próximo de 1531, eles ficam proporcionais redistribuídos mais próximos de 65 mil e tralalá. A gente vai ver quando eu aplicar essa transformação para essa imagem, o que acontece com essa distribuição. Então, aqui eu estou fazendo o ajuste de novo do valor máximo e eu vou fazer a aplicação, que é simplesmente apertando nesse botão Apply. Ao fazer isso, perceba o que aconteceu. Ao aplicar no Apply, os meus pixels agora, eles estão com essa distribuição, quase uma distribuição caudal, aqui nessa parte mais próxima do 0. Não dá para ver direito nesse gráfico, mas muitos pixels estão acumulados aqui bem nesse cantinho, que são os pixels que passaram a valer 0, que são equivalentes a essa parte preta, e todo o resto da cauda aqui está distribuído até os 65.535, e ao clicar no botão aplicar, a transformação desses valores é aplicada à imagem, ou seja, nesse momento,
os valores originais da imagem são modificados. De que forma? De maneira proporcional. Ao estabelecer o limite inferior e o limite superior, você redistribui tudo que está dentro desses limites na escala entre 0 e 65.535, de maneira proporcional, porque essa imagem é uma imagem de 16 bits. E aí, na última imagem aqui, eu estou fazendo a mesma coisa na imagem original, mas eu estou utilizando a setagem automática. E agora o que eu vou fazer é o seguinte: todas as imagens, a razão pela qual a gente não vê nada aqui e vê a imagem desse jeito que está aqui, é porque esse ajuste, que seria um ajuste de exibição, um ajuste de display, cada uma imagem está de uma maneira diferente. O que eu vou fazer, ao clicar no Set e colocar aqui nessa opção, selecionar a opção de 16 bits, eu vou fazer com que todas as imagens sejam exibidas, fiquem aparentadas na escala indo de 0 a 65.000 e para lá. Então, é o que eu estou fazendo. Eu vou clicar no 16 bits, propagar para todas as imagens. Então, ao fazer isso, perceba que agora eu tenho comparável o ajuste que eu fiz para todas as imagens. Então, todas as imagens que a gente está vendo, os pixels de 0 a 65.535. Na primeira imagem, a gente tem os valores originais, então são valores muito baixos, então eles estão praticamente todos aqui próximo do zero, por isso que ficam tudo preto. Nessa imagem aqui, eu fiz um ajuste de brilho e contraste, onde eu redistribuí os pixels mais brilhosos no espectro inteiro da imagem, e nesse daqui eu peguei todo aquele pacotinho de pixels que tinham valores baixos, e agora eu multipliquei aquilo tudo por 30. Seguindo adiante, a gente pode fazer da mesma forma como a gente fez ontem, um histograma para cada uma dessas imagens. E foi exatamente o que eu tinha explicado aqui, né? Na imagem original, a gente percebe que a distribuição desses picos todos eles estão em valores muito baixos. Quando eu fiz aquele ajuste onde eu fiz um corte dos pixels que eu tinha interesse de ver e pedi para redistribuir no espectro total de valores, então você tem essa distribuição caudal, onde os pixels que estavam abaixo de 700 e pouco, agora todos eles passam a ser zero, então é esse fundo preto que a gente vê na imagem, e os demais pixels distribuídos aqui no resto do espectro. E nessa imagem é algo um pouco diferente do que a gente fez nessa de ajuste de brilho e contraste, porque agora o que eu peguei foi todo esse pool aqui de pixel, e ao multiplicar por 30, então todo esse pool inteiro foi para frente, e por isso que a gente tem esse background que tem algum valor ainda, ele ainda tem valor, que foi o ponto que o Alexandre levantou ontem ao fazer a pergunta, quando a gente faz essa manipulação de multiplicar, você também está multiplicando o que seria o ruído ou o fundo, o background da imagem. E sim, realmente, a gente consegue perceber aqui. Então, essa é uma maneira muito simples de como você pode reduzir algum ruído de fundo, que seria simplesmente aplicar um threshold na hora de fazer o ajuste do brilho e contraste. Para continuar, eu vou fazer uma outra imagem aqui, a partir dessa original, que eu vou chamar de brilho 2. E nessa imagem eu vou fazer um ajuste um pouco mais exagerado do brilho e contraste. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer um ajuste do automático para ficar mais fácil de ver o histograma. Cliquei a imagem original, né? Ela tem os histogramas, fica bem difícil de ver aqui. Então, eu cliquei no automático
para que o computador reduzisse o limite superior aqui. Ao aplicar o apply nessa primeira vez, o computador, então, ele já modificou os valores de pixels aqui, e o histograma fica um pouco mais visível. Agora, com esse histograma visível, eu vou fazer o valor máximo ficar bem na base desse pico aqui, para deixar os valores bem exagerados, assim, bem intensos, assim. E é isso que você já está vendo aqui nessa imagem. Eu apliquei o apply. Perceba que o histograma agora tá bem diferente. E agora a gente vai ver o histograma dessa imagem de brilho 2 aqui. Perceba que, então, ao fazer a modificação dessa forma, então, o que aconteceu aqui é que aquele pico que estava bem concentrado aqui na parte preta, próximo do zero, agora basicamente é como se eu tivesse esparramado ele sobre o espectro todo. E perceba que tem uma linha intensa bem aqui no fim da imagem, e isso equivale a todos os pixels que ao fazer essa transformação, os valores deles, teoricamente, seriam acima de 65.535. Mas, como a imagem não armazena informação acima desse valor, então eles salvam isso tudo nesse valor, e aí represento aqui nessa escala na forma de branco, e essas seriam os pixels que ficaram saturados nessa imagem. Então, colocando essa imagem toda junta, a gente consegue observar um pouquinho dessa, o que causa cada uma dessas transformações, né? Então, aqui é a nossa imagem original, onde os pixels são a escala que vai até 65.000, e ao fazer um threshold que eu corto uma parte inferior desses pixels, eu não quero que eles sejam representados, então eles passam a ser zero, e redistribuo o resto dos pixels, eu obtenho uma imagem que é parecida com isso, onde a boa parte do fundo passa a ser zero, ou eu posso pegar esse pico todo aqui e redistribuir ele pela imagem toda, e aí agora você consegue enxergar outros tipos de detalhes que talvez você não enxergaria nessa imagem, né? Aqui você vê os ramos principais dessa célula aqui, e ao ver essa imagem você consegue perceber que talvez exista alguma coisa no background dessa imagem. E a multiplicação por 30, que foi o exemplo de simples manipulação, a mais básica matemática, uma operação de multiplicação, onde todos os pixels são modificados. Eu acho que a ideia, então, aqui, a mensagem que fica é que o ajuste de brilho e contraste, então, nada mais é do que uma redistribuição proporcional dos valores na sua imagem. O brilho significa, aumentar o brilho significa aumentar os valores de todos os pixels. Então, a imagem, todos esses pixels, a imagem passa a ter valores maiores. O contraste é uma ideia um pouco diferente. A ideia do contraste é tentar distinguir o quanto mais os valores desse pixel, que é um pouco do que está acontecendo nessa transformação aqui, que é ter os valores baixos com uma diferença você ter contraste, ter diferença entre os valores mínimos e os valores máximos, que é um pouco o que não acontece muito nessa imagem, já que a maioria dos pixels ficaram nessa distribuição caudal aqui, e aí você tem os poucos pixels que são a parte mais forte. Uma outra coisa que é muito importante a gente saber ao manipular brilho e contraste é que você está alterando os valores originais da imagem. E essa alteração, como vocês podem ter percebido,
dependendo do método que você utiliza, pode acarretar uma modificação bem diferente para todos os pixels. Por exemplo, saindo dessa distribuição de valores baixos para indo para uma distribuição caudal ou para uma distribuição esparramada de todos os pixels no espectro. Cada uma dessas alterações fizeram coisas totalmente diferentes com os valores da sua imagem, e isso sim pode impactar na análise posterior ao ajuste de brilho e contraste da sua imagem. Então, vou deixar como um alerta daqui a pouco, tome muito cuidado para fazer ajuste de brilho e contraste, e se a sua análise depende da intensidade da fluorescência, eu sugiro que não faça ajustes de brilho e contraste antes da imagem, antes de analisar a imagem. Você pode fazer o ajuste de brilho e contraste para representar a sua imagem, para colocar a figura lá no artigo, mas para méritos de quantificação, tome muito cuidado, porque dependendo do ajuste que você fizer, você vai causar uma modificação bem enviesada para a sua amostra. Agora, ainda em cima da mesma imagem, eu vou mostrar uma maneira bem simples de como montar esse painel utilizando o Image Chain. Então, aqui, essa é a imagem. Normalmente, quando você faz uma imagem de microscopia, ou confocal, ou às vezes até mesmo de fluorescência, assim, a maneira como esses arquivos vêm salvos, eles vêm no que é chamado de stacks, que são fotos empilhadas. E aqui você pode observar que, no caso, tem essa barrinha aqui, e só tem duas fotos, que é a foto vermelha e a verde. E essa informação está contida bem aqui na imagem, aqui, escrito 1 a 2, né? Então, o canal 1 de 2, e se você muda para outro canal, ela passa a ser 2 de 2. Então, é assim que as imagens são armazenadas. Mas isso nada mais é do que uma pilha de duas fotos que está dentro do mesmo arquivo. Ainda elas não são claramente distinguíveis uma foto da outra. Tem uma outra informação que vem aqui na imagem, então, na verdade, aqui é a quantidade de pixels, né, está entre parênteses, nessa foto aqui é 512 por 512, o tamanho que ocupa esse arquivo, e como que a imagem está armazenada, que é, como a gente tem visto, essa imagem é de 16 bits. Uma outra informação que tem interessante, quando a imagem vem calibrada, normalmente aparece qual é o valor, quanto vale o comprimento e a largura dessa imagem e a unidade de medida que está, que aqui no caso é de 81,92 micrômetros. Quando a imagem não está calibrada, a gente vai ver daqui a pouco como que a gente pode calibrar essa imagem. Então, a ideia é que é uma maneira bem simples de montar essa imagem. Então, a primeira ferramenta que a gente vai ver é essa, fica na Image Color, que a gente consegue, ao clicar nesses dois botões, a gente consegue passar de um canal para o outro aqui. Aqui eu estou fazendo um ajuste de brilho e contraste, eu vou fazer um bem automático, assim, no canal 1, passando para o canal 2, cliquei no automático. Guilherme, diga. Não, acabou cortando um pedacinho na hora que você falou, eu acho que era para juntar as cores, se eu não me engano. Tá. Então, eu vou dar... Então, talvez voltar tipo uns 30 segundos, assim. Tá, beleza. Às vezes tem alguns cortezinhos, mas como você está falando calmamente, não atrapalha. Aqui, né, a gente entendeu o que você está falando, mas essa eu não consegui acompanhar, eu acho que o pessoal também não conseguiu. Não, perfeito, Alexandre, por favor, vai me avisando disso aí, sim. Eu vou voltar aqui. Então, aqui a imagem, eu vou voltar aqui na ferramenta, que eu acho que é a ferramenta aqui que eu estou utilizando agora, chama Image Color Channel Tools. Então, uma ferramenta que ela é uma janelinha bem simples assim, e a gente, da maneira como ela está setada ali com o Color, a gente consegue selecionar um canal ou outro. Então, o canal 1 é o vermelho, o canal 2 é o verde,
E o que eu estou fazendo aqui é o que a gente acabou de fazer. Eu estou indo nos dois canais, aplicando o alto e dando o apply. E com isso, o que eu faço eu só fiz um ajuste de brilho e contraste, e quando eu apliquei o apply, lembre, eu mudei os valores dos pixels. Já é definitiva essa transformação que eu fiz. A próxima coisa que eu vou fazer após ter feito o ajuste, eu vou clicar no Composite aqui, e agora o que está acontecendo é que tanto o canal verde e o vermelho, eles estão sendo mostrados em sobreposição. Então, eu tenho agora os dois canais mostrados, mas ainda essa imagem não é aqui de verde, vermelho e a mistura dos dois que dá o tom de amarelo. Não é uma imagem, ela só está sendo apresentada assim. A gente precisa fazer uma modificação para essa imagem ficar desse jeito. Então, eu tenho os dois canais, eu ainda poderia fazer ajustes de brilho e contraste, mas estou satisfeito. O próximo passo aqui, então, eu vou clicar, então, Image, Color e Stack to RGB. O que isso vai fazer, então? Então, lembra, a imagem, quando ela é aberta com múltiplos canais, ele é uma organização que o ImageA chama, um stack, é uma pilha de fotos, e aqui o que eu vou fazer é pegar essa pilha que já está na forma de composite, com os dois canais clicados, e vou pedir para ele pegar esse stack e agora fazer uma imagem que é RGB, que é Red, Green e Blue. Então, ele vai criar uma imagem em um arquivo com todas as cores, que no caso aqui vai ser só o vermelho e o verde, não tem azul. E aí vocês vão ver que criou-se um arquivo. Perceba que esse arquivo agora, ele não tem mais uma barrinha aqui embaixo, ele não tem dois canais, duas imagens, é uma imagem só, e ela está no formato RGB. O que é o arquivo RGB? O arquivo RGB é um arquivo onde em cada pixel você tem 3 valores. Um valor de verde, um valor de vermelho, um valor de verde e um valor de azul. O exemplo aqui, então, nesse exato ponto onde o mouse está aqui com essa cruzinha, você pode perceber que você tem 3 valores. Ele está no valor que é de 30 para o vermelho, 28 para o verde e de 0 para o azul. A gente não tem nenhum esses valores aqui, você gera uma cor, e essa cor pode ser algo que vai ser entre vermelho, verde ou amarelo, que seria a combinação. E aí o código dessa cor vem nesse formato aqui, que é o que está aparecendo logo aqui do lado. Você percebeu que os valores também são relativamente baixos, eles são 30 e 28, a gente estava vendo valores que poderiam ser algo entre 1.000 e 65.000. O que acontece é que, ao converter a sua imagem, que era o Composite, para uma imagem RGB, agora os seus pixels eles são armazenados em cada pixel, você tem 3 valores e esses valores são de 8 bits. Então, agora a sua imagem passa a ter valores para cada canal entre 0 e 255. Então, isso é uma formalidade só para explicar o que é a imagem RGB. Então, essa foi a primeira imagem RGB que a gente fez aqui, com os canais juntos. Né? Então, diferentes posições, você vai encontrar diferentes valores de RGB, chegando até o máximo 255, porque é uma imagem de 8 bits, e aí você percebe que o código vai mudando aqui, que é a combinação de verde e vermelho. Agora, a próxima coisa que nós vamos fazer é clicar nessa imagem aqui e usar a ferramenta Image Color Split Channels. O que isso vai fazer? Ele vai pegar essa imagem aqui agora e gerar 2 imagens, uma com o canal verde e uma com o canal vermelho, que é o que originalmente esses arquivos são. Então, agora não é mais um stack, esses arquivos são arquivos únicos, né? Eles continuam imagens de 16 bits, e a próxima coisa que a gente tem que fazer agora é transformar essa imagem similar a essa imagem aqui, no formato, como o arquivo é armazenado.
Então, a gente vai converter essa imagem que é de 16 bits para uma imagem RGB. E a maneira de fazer isso é clicar em Image Type RGB Color. Simplesmente ao fazer isso, perceba que a anotação já aparece aqui. Então, essa imagem foi convertida para uma imagem RGB, que só tem valores de vermelho, e essa aqui é uma imagem RGB que só tem valores de verde. Mas o mais importante é que os valores agora estão armazenados em 8 bits, e cada pixel tem 3 valores de 8 bits. Claro que nas cores que estão faltando, os valores vão ser 0. Próxima tarefa aqui agora, então, é criar um stack com essas imagens que estão abertas. Ups. Isso acontece. Vamos lá. Então, o que nós vamos fazer agora é criar um stack com essas imagens. E a ferramenta que nós vamos utilizar para isso, então, fica em Image Stacks. Então, aqui é o lugar, esse é o lugar de se trabalhar com os stacks. Tools. E nós vamos usar essa ferramenta aqui que chama Concatenate. Ao clicar ali, aparece essa imagem, essa janela, e aqui é uma janela interessante, bem fácil de utilizar também. Você basicamente tem aqui slots para imagem 1, 2, 3, 4 e quantas imagens você precisar pôr. E a ideia aqui é você simplesmente dizer qual é a ordem que você quer organizar as suas imagens. No caso, eu vou falar para organizar, colocar o C1 primeiro, C2 depois, então vermelho primeiro, verde depois, e a imagem RGB na terceira posição. Então, é bem simples assim. Aí eu vou dar aqui você pode dar um título para o seu stack. Então, agora essas imagens vão ficar todas. A questão, muito provavelmente, em algum dia, se você tentar fazer isso, você vai cometer esse erro, eu cometo esse erro toda hora, e o ImageJ vai falar para você, não posso fazer isso porque você cometeu esse erro. Para as imagens serem colocadas no mesmo stack, elas têm que ter a mesma configuração. Que configurações que ela tem que ter que são similares? Elas têm que ser do mesmo tamanho, então ter a mesma configuração. Então, no caso aqui, elas são RGB. Então, preste atenção nisso quando você for fazer isso. Então, aqui eu vou dar o nome de final, ok. E aí você tem, então, agora a sua imagem stack de RGB. Perceba que tem 3 imagens, agora não são 3 canais, são 3 imagens, mas por entendimento do stack não interessa muito. E a próxima coisa que nós vamos fazer é uma coisa que é bem relevante na atividade científica, nós vamos colocar a barra de escala. Então, para isso a gente vai em Image Tools, Scale Bar, que fica bem aqui. Desculpa, Analyze Tools Scale Bar. E ao fazer isso, essa janela aparece. Ela é relativamente bem intuitiva, assim, então você pode escolher aqui qual é o tamanho da barra de escala que você quer colocar, qual é o tamanho, a grossura da barra, que é o tamanho que você quer representar, né? O tamanho da fonte, se você for escrever, se você for ter escrito embaixo alguma coisa, você pode escolher cor, você pode colocar um quadradinho no background, você pode escolher a posição. Aqui, se você clicasse no High Text, esse texto aqui iria embora, então você iria colocar lá na sua legenda, lá a barra representa 25 micrômetros. Você pode escolher algumas outras opções e você pode também escolher se você vai querer colocar esse label em todos os slices ou só no slice que você está mostrando no momento. Aqui também é importante clicar no overlay, porque se você deixar no overlay, essa barra ela simplesmente vai aparecer ali, mas ela não vai estar contida na imagem. Se você não clica, tira do overlay, então a barra fica, aqui ela já vai ser impressa na imagem. Então, essas imagens aqui, elas vão... ela vai conter a barra a partir desse momento. Então, é o que eu estou fazendo, cliquei OK ali, e aí agora a minha imagem tem barra em todas elas. O próximo passo, a imagem que nós vamos fazer, é usar a ferramenta Image Stacks Make Montage.
Make Montage é uma opção bem legal também. Opa, isso foi bem rapidinho. É uma opção, é uma ferramenta bem simples também. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o seu stack e vai agora fazer uma imagem conforme as instruções que você passa aqui. No caso, a gente, lembrando, a gente tem 3 imagens, então eu estou pedindo aqui para fazer 3 colunas e uma linha. O Scale Factor, se caso suas imagens sejam muito grandes, imagina que você tem umas imagens de 1024 por 1024 pixels e você tem 50 imagens. Quando você fizer uma montagem disso, imagina 50 vezes esses 1000, vai ficar uma imagem gigantesca, assim, 50 mil pixels, assim. Então, na verdade, você pode pedir para o ImageJ reduzir a sua imagem pela metade, ou por 1/3, ou por 0,2, 20% da imagem. Então, de tal forma que quando a montagem for criada, a sua imagem não vai ser gigantesca aqui. Mas no caso aqui é uma imagem pequena, de 512 por 512, são apenas 3 imagens. Então eu vou pedir para o ImageJ manter a imagem na escala original, que é manter no 1. O meu stack tem 3 slides, então eu quero que comece no primeiro e vá até o terceiro. A razão pela qual essa existe aqui é caso você tenha um stack que tenha 300 imagens e, na verdade, você queira fazer uma montagem só da imagem da 112 até a 133. Aí você consegue indicar aqui qual é a imagem inicial e final. Outra coisa que você pode fazer é um increment. E agora você quer fazer uma imagem de demonstração onde você quer que pule de 4 em 4 imagens, porque você não quer fazer uma montagem em todas as fotos do seu vídeo. Você quer só um representativo no meio. Você pode usar aqui a opção Increment para ele pega uma imagem, pula 3, pega outra imagem, pula 3 e por aí vai. Aqui você pode colocar uma borda entre as imagens e aqui você pode escolher a fonte caso você queira que seja escrito os labels, os títulos da imagem nas imagens. Então, ao clicar OK, a sua imagem é criada automaticamente pelo ImageJ da forma como você planejou. Agora eu vou mostrar a imagem. Você pode fazer isso a mesma coisa. Agora eu vou inverter o número. Eu quero uma coluna e 3 linhas. Então você vai ver que a imagem vai vir na outra orientação, assim. Isso é uma ferramenta bem interessante, é uma maneira bem simples de montar essas imagens de Composite, e aí uma vez que essa imagem está pronta, você pode fazer File, Save as TIFF, ou JPEG, como você preferir, e você tem a imagem pronta para o seu relatório, pronta para o seu artigo. Então, aqui a atenção é uma coisa que eu já comentei, então a atenção principal aqui, então, ao fazer ajuste de brilho e contraste, você está alterando os valores do pixel. Ao alterar os valores do pixel, isso pode comprometer qualquer análise que dependa dos valores de intensidade. Então, use com moderação. Se isso fizer parte da sua análise, você precisa reportar quais foram as alterações que você fez e como que você garantiu reproduzibilidade para todos os seus grupos e tudo mais. Isso é importante que faça parte da sua... Mas se é para motivo de representação, isso pode ser apenas de display, obviamente. A outra dica que nunca faça isso em cima do seu arquivo original e salve. Sempre tenha uma cópia. A ideia é você manter o arquivo original como ele está e sempre fazer modificações em arquivos cópias. Porque, como eu disse, uma vez que você alterar o valor dos pixels, se você fizer isso em cima do valor original, não tem volta, você vai ter que fazer a aquisição da imagem novamente. Então, preste bem atenção, lembre, o ImageJ é uma calculadora, e se você fizer essa alteração, como você percebeu, dependendo do ajuste que você faz, essas distribuições, essas alterações, elas são bem diferentes, e é relativamente impossível de voltar atrás simplesmente tentando fazer um reajuste
dessas imagens. Talvez quando você multiplica por 30, dividir por 30, você consegue voltar atrás. Mas para os pixels que ficam saturados, a volta não vai ser muito legal, não. Não vai ser interessante. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Eu vou dar 3 segundos. Professor, eu tenho uma pergunta sobre os stacks. Beleza. Isso foi uma coisa que eu fiz uns anos atrás, e tipo, eu fiz seguindo o passo a passo que a pessoa que me mostrou como tinha que fazer, só me mostrou onde clicar. E aí eu nunca mais voltei a ter essa chance de fazer de novo, e eu durmo pensando nesse negócio. Eu tenho uma série de fotos, né? O microscópio é programado para tirar fotos, então eu não preciso nem mexer nele, eu só escrevo o código. E aí eu tenho uma série de fotos que foram tiradas em 2 canais de fluorescências diferentes. E a partir desse stack, eu também tenho uma passagem do tempo, porque eu tiro essa foto ao longo de... Eu tiro, acho que primeiro por 5 segundos, ou uma coisa assim, faço essa filmagem por 5 segundos. Aí eu faço uma alteração na célula, eu atiro um laser no meio, mato uma das células, e aí eu estou filmando a reação das células seguintes, né? Filmando não, só estou tirando uma série de fotos e fazendo um vídeo com isso, nesses 2 canais de fluorescência. E eu lembro que era uma coisa com um stack que se fazia mesmo. Mas então eu vou ter um stack que vai ter 2 pedaços, né? Um pedaço de fluorescência 1, um pedaço de fluorescência 2, e eu também vou ter a passagem, tipo, a modificação ao longo do tempo dessas mesmas células que estão sendo vistas em 2 canais. E aí a gente, no final, saía com um videozinho mesmo, que eu salvava ele como um formato de GIF até, que dava para rodar ele até o fim, né? Pelo ImageJ dava para dar play, pausar e tudo mais, mas eu não sei como montar isso a partir de uma série de imagens que eu tiver agora. Eu acho que é uma coisa com hyperstack que se faz, não é? Tá, isso, na verdade, de novo, várias dessas coisas são casos bem particulares, assim, né? Isso tudo depende de como está salvo o seu arquivo. Eu não sei se o arquivo que saiu do microscópio, do computador do microscópio que você fez as imagens, se todas essas fotos estão salvas tudo em um arquivo só, então quando você coloca no ImageJ ele já está organizado na forma de stack, ou se essas fotos estão todas separadas. Elas estavam separadas. Então, o que ela tem são 2 slices, tipo esse do neurônio que você usou, né? Que tem as duas fluorescências juntas. Canais. Isso. Aí eu teria que só, tipo, juntar todas elas. O composite, lá, o composite que você fez, então, a gente também chegou a fazer. Mas nesse caso seria juntar todas elas para formar esse Z-stack, né? Eu acho que chama Z-stack pro tempo. O tempo, na verdade, ele tem a variável tempo também, o ImageJ entende a variável tempo, então eles trabalham com a variável canais, Z e tempo, então tem essa variável. E a maneira, assim, a princípio, se todos os arquivos estão separados, uma maneira que é possível para ajudar a abrir esses arquivos de maneira organizada, provavelmente no título do arquivo tem indicação, alguma anotação de canal e de tempo, dependendo como o microscópio salva o arquivo. Então, se você tiver todos esses arquivos para o ImageJ, e aí isso vai ser aberto na forma de um stack. Que, na verdade, como você bem disse, nesse caso, como tem mais de uma variável, ou seja, os canais e o tempo, então o ImageJ considera isso até um hyperstack, né? Então, porque debaixo da sua imagem vai ter 2 barrinhas, a do canal e a do tempo. Isso, era assim mesmo. E aí, uma vez que você consegue abrir dessa maneira, tudo que eu fiz nessa imagem que eu acabei de mostrar, você teoricamente consegue fazer exatamente a mesma coisa para sua imagem. Você consegue gerar um RGB com os 2 canais juntos, que aí ainda vai continuar com a variável tempo, você consegue gerar o RGB com cada um dos canais separadamente, tudo isso continua normal. A única coisa é que agora você tem o tempo lá embaixo, assim. Então você pode fazer todas essas modificações, usar exatamente as mesmas ferramentas que eu mostrei aqui. A única coisa é ter o stack organizado logo do começo, assim. Mas no final eu vou deixar meu e-mail, e aí se você quiser alguma assistência mais particular ali com o seu material, eu fico feliz em te ajudar no futuro ali. Tá bom, obrigado, professor. É isso, imagina. Então, não havendo mais perguntas, eu vou dar continuidade a um outro conceito que normalmente gera bastante interesse,
em fazer análise de imagem, que seria a ideia de colocalização. Mas antes de começar a falar sobre colocalização, eu quero refletir um pouco o que significa a colocalização, e isso tem sido, ou já foi, né, nem é tanto mais, bastante debatido em termos de análise de imagem, em termos de microscopia, ainda mais com o advento da superresolução, que tem mostrado que muitas das coisas que as pessoas juravam que estavam colocalizadas ou que estavam exatamente no mesmo lugar, faz todo sentido. Mas tendo isso dito, o conceito aqui dessa imagem aqui é exatamente a ilustração que eu pretendo fazer, né? Quando você tem uma resolução onde você consegue ver todas as pessoas aqui dentro do ônibus, claro que você consegue distinguir cada um dos indivíduos aqui. Mas quando a sua resolução te permite apenas olhar o ônibus, e aí agora você pensa onde que estão as pessoas, sim, todas as pessoas elas estão colocalizadas dentro desse ônibus. Então, entender o que você pode interpretar e como você pode interpretar é o que te permite tirar alguma conclusão da análise que você faz da sua imagem. Uma outra analogia a esse problema é quando a gente faz observação astronômica. Você olha para as estrelas, né, você vê a Via Láctea, vê tudo que você consegue ver, e às vezes você acha que num determinado ponto lá você está olhando para uma estrela, mas é uma questão de resolução, e aí você percebe que, na verdade, aquilo que parecia uma estrela, da maneira como você estava observando, na verdade é uma galáxia inteira, assim, alguma coisa, um conjunto de algumas poucas estrelas, assim. Então, tendo isso em mente, uma maneira que tem sido bastante estimulada é usar o conceito de concorrência. Na verdade, é tudo terminologia, né? Mas é simplesmente tentar entender que, sim, duas coisas podem estar dentro do mesmo espaço na sua imagem digital. Aqui, né? A caixa A, por exemplo, tem o elemento A e B, enquanto claramente na caixa B você tem o elemento C. Então, eu posso dizer que na caixa A eu encontro A e B. A grande questão aqui que fica para observação é o que significa a caixa, o que significa essa caixa aqui, né? Então, no caso, uma imagem de célula, se for uma imagem de microscopia de fluorescência, um determinado pixel vai ser talvez muita coisa. Quando você vai para a microscopia confocal, você ganha um pouco mais de resolução. Quando você vai para a super resolução, você ganha mais resolução ainda. Quando você vai para a microscopia eletrônica, e por aí vai. Então, basicamente, fica, então, ao critério do cientista observar, então, o que você está identificando quando você olha para a concorrência de sinais na sua imagem digital. Como que a gente pode olhar para isso? Então, eu vou voltar no exemplo da aula de ontem. Então, aqui esse é aquele pequeno fragmento que eu tirei da imagem como um todo, que é, então, aquela imagem de 10 por 10 pixels da imagem do canal vermelho, o canal verde e o canal azul. E uma das formas que a gente pode utilizar, de novo, para poder saber se esses sinais estão concorrendo no mesmo espaço, é tentar estimar se há correlação entre os valores de pixel num determinado conjunto de espaços. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a correlação entre esse pixel aqui do canal verde com o mesmo pixel na mesma localização no espaço com o canal vermelho. Vou continuar fazendo isso, vou fazer também com o canal azul e vou fazer com todos os pixels dessa imagem de 10 por 10. Ao fazer isso, simplesmente plotando num gráfico cartesiano aqui, né, um gráfico de dispersão dos pontos verde com vermelho, que são essas bolinhas vermelhas aqui, e nos pontos verde com azul, que são
certo grau de correlação entre os pixels verde e o vermelho, que estão representados aqui, de tal forma que, conforme aumenta o sinal do verde, o sinal do vermelho também aumenta. E a gente observa que com os pixels azuis, essa correlação não é existente, porque, enfim, essa linha ficou quase perfeitamente horizontal, assim. Então, conforme aumenta o sinal de verde, não necessariamente aumenta o sinal de azul. Então, onde há uma clara demonstração de não haver correlação. E a maneira de se interpretar esse dado seria entender que aonde esses pixels que povoam essa região bem diagonal, que seria uma região onde você tem mais ou menos a mesma proporção de sinal entre um pixel e de um canal e de outro, essas seriam as regiões onde tem maior colocalização de sinal. Mas, obviamente, né, a nossa imagem aqui de 10 por 10 pixels era muito fácil de fazer, de plotar esse gráfico, mas você não vai conseguir, não vai perder seu tempo fazendo isso numa imagem de 1024 por 1024, ou de, no caso aqui, 512 por 512 pixels. Vai dar muito trabalho. Então, a ImageJ, de novo, consegue ajudar a gente nisso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é usar essa ferramenta, que é o contrário da ferramenta que a gente acabou de utilizar. Então, eu estou com os 3 canais separados aqui, e eu vou fazer um Merge Channel, que é... Eu vou colocar os canais verde e verde e vermelho juntos. Para fazer isso, ao clicar lá na ferramenta, eu escolho um determinado foto que eu quero, então, no caso, a 1 e a 2, e eu vou eliminar a foto 3. E aqui é muito importante, eu cliquei aqui para manter as imagens originais, né, e coloquei elas nos determinados canais corretos aqui. Ao clicar OK, então eu criei essa imagem agora, que é uma imagem muito similar à que a gente acabou de trabalhar. E agora eu vou fazer a mesma coisa para a imagem verde e azul. Então, eu vou, no lugar do 1 ali, eu vou colocar aqui nada, e aí agora ficou a imagem C2, C3. Então, eu vou criar essa imagem agora, que é do verde e azul. Bem, se do ponto de vista bem de observação, assim, o que é legal dessas duas comparações, assim, é que claramente você percebe que o sinal verde e o vermelho, eles estão contidos na mesma célula, assim, ou nessa estrutura aqui, que é uma célula que eu estou falando para vocês, né? Com isso daqui, com esse bem ramificado, assim. Enquanto o sinal azul, os pixels mais fortes dele, assim, não estão localizados exatamente na mesma estrutura. Você percebe que é um padrão diferente, mas como que a gente consegue mostrar isso, né? Então, é exatamente fazendo essa análise de colocalização. E o que eu vou mostrar é como obter aquele gráfico de dispersão de pixels. Então, a ferramenta que eu estou utilizando, existem várias ferramentas para chegar lá, mas eu vou mostrar essa que é, então, Analyze Colocalization Threshold. E aqui você vai indicar para o programa qual é o canal 1 e o canal 2 de interesse. Então, a primeira vermelho. E eu vou mostrar, eu vou tirar essa opção aqui. Eu só estou interessado no scatter plot, que é o gráfico de dispersão. E aí eu obtenho um gráfico que é bem parecido com aquele onde a maioria dos pixels fica nessa região diagonal, assim. E representando que conforme você tem mais verde, você tem mais vermelho também. E agora eu vou fazer o mesmo gráfico mostrando o canal verde
e o canal azul, com o mesmo tipo de gráfico. E perceba que aqui a imagem, o resultado ficou um pouco diferente, a gente vai interpretar um pouco esse resultado. O que esse resultado está mostrando é que você claramente tem uma distinção onde os pixels que são verdes, eles não têm componentes azuis muito fortes, então é essa onda de pixels aqui. E os pixels que são bem azuis, eles não têm muito verde. Então você forma essa abertura, um V nesse gráfico. E bem pouco desses pixels assim tem algum tipo de colocalização. Então isso é uma maneira bem interessante de mostrar isso. Tem vários detalhes para se trabalhar nessa análise aqui. Por exemplo, nesse gráfico, assim, imagine que todos esses pixels que fazem parte do background da imagem, eles estão aqui. Então, eles fazem essa nuvem ficar bem forte aqui na base, por exemplo, assim. Então, isso tem como você ajustar. E a outra coisa são todos os coeficientes que você tira desse gráfico para poder representar de maneira numérica quanta colocalização existe entre os sinais que você está analisando. Então, existe uma literatura enorme sobre isso e eu vou dar mais no final da apresentação o local onde você pode encontrar mais informações. Mas o importante aqui, de novo, é entender como que a informação contida nos pixels de intensidade de extrema importância para poder fazer esse tipo de interpretação quando você faz uma análise de colocalização. Imagina que se você tivesse ajustado o brilho e o contraste, modificando os valores de intensidade, imagine as modificações que você faria no gráfico de dispersão aqui, já que não seriam os valores originais mais. Eu posso pedir uma ajuda? Eu estou perdido um pouco no tempo. Ô, Guilherme, tem mais uns 10 minutos aí. Beleza. Tudo bem? Perfeito. Então, eu vou... 10 minutos. Eu vou passar por alguns casos aqui. Esse aqui é um caso de como que a gente consegue... Como que eu consegui medir fluorescência de maneira dinâmica. Então, é um caso de time-lapse também. Isso aqui é um exemplo de uma imagem onde essas células tinham um detector de cálcio e conforme você adicionava o cálcio na célula, elas incorporavam cálcio, ficavam verde, e aí depois ao adicionar uma droga, esse cálcio era depletado da célula, assim. E a maneira como, a estratégia como eu utilizei para fazer a análise dessa imagem, eu simplesmente, então, eu usei uma ferramenta que chama Image Stacks, Z Project, e aí o que essa ferramenta me faz eu pego todas as imagens desse stack, que é de tempo agora, essa barra, cada vez que eu ando a barra aqui é um tempo diferente, e aí eu pego todos os pixels, apenas os sinais mais fortes. Então, eu tenho uma ideia aqui de onde está a célula aqui. A razão pela qual eu fiz isso é porque agora, sabendo que a célula estava nessa região, eu conseguia selecionar uma ferramenta de seleção, eu contornava essa célula, aqui, e clicava o botão T, e deixava essa seleção, vinha para o meu manager de regiões de interesse. Eu clicava na imagem de volta aqui, e agora, ao clicar nessa região de seleção, eu tinha exatamente a região onde a célula estava localizada. E agora, o interessante dessa ferramenta é eu poder agora extrair os sinais de intensidade daquela célula em cada uma das 312 fotos. Imagina que você fazer isso à mão, isso daria um trabalho enorme, né? Então, aqui eu estou fazendo a seleção do que eu quero, então eu vou escolher a densidade integrada de pixels, e o local de se fazer
Isso, então aqui nessa janela de região de interesse, eu vou clicar em More e pedir para fazer Multi-Measure, que ele me dá a opção que eu posso escolher tudo. Ao clicar OK, ele gera essa tabela aqui, onde cada linha é um tempo da minha imagem, e eu tenho, dentro dessa área selecionada, qual é o valor do sinal. Aqui eu estou usando essa ferramenta de plot, mas na verdade aquela tabela você pode colocar no Excel ou no seu editor de gráfico preferido, e rapidamente você seria capaz de gerar um gráfico. E aqui mostra exatamente, né, o momento onde eu adiciono cálcio, fica super fluorescente a célula, e aí ao adicionar a droga, ela passa a ser, praticamente depleta o cálcio de dentro da... Quando você faz isso com 300 células, você ganha poder estatístico e avança nisso tudo. Esse é um outro exemplo que eu vou dar, essa é onde começa, eu vou passar por esse exemplo e aí talvez vou me encaminhar para o final da apresentação. Isso aqui é onde o Alexandre ontem comentou, é onde eu e ele nos conhecemos, foi por causa desse modelo de estudo. Então, a verdade, tudo mesmo, é que quem me introduziu em ImageJ foi o Alexandre, porque ele estudou desenvolvimento de próstata, avaliando o papel de metaloproteinases, e eu fiz exatamente o mesmo estudo avaliando o papel de uma enzima que chama heparanase. Então, aqui é um exemplo onde eu colocava RNA de interferência em cultura ex vivo de próstata e acompanhava o crescimento desse órgão, que era bem pequenininho, bem rudimentar, quando a gente coleta ele no dia 0 de vida do camundongo, do rato, e faz essa cultura por 6 dias, e a gente fazia uma imagem a cada 2 dias. E aí o que a gente fazia nessas próstatas era simplesmente medir a área dessa parte aqui, que são a área onde tem os ductos epiteliais, e ao medir essa área no dia 0, no dia 2, no dia 4, no dia 6, a gente conseguia ter uma noção do crescimento do órgão, assim. Então, assim como o Alexandre, foi exatamente o mesmo tipo de análise que eu fiz. Então, aqui é uma imagem, exemplo, e o que eu vou mostrar aqui vocês percebam que ela tem uma calibração aqui, mas ela está totalmente errada, não tem nada a ver essa calibração, e eu tenho a quantidade de pixels aqui. Eu deixei anotado aqui uma colinha, o valor de calibração. Então, a cada 2,0 de fazer esse ajuste quando a sua imagem não vem calibrada, clicar em Analyze Set Scale. E aqui no Set Scale eu consigo colocar, então, exatamente as informações que eu vou colocar, que eu estou trazendo na minha cola. Então, a distância em pixels de 2,06, estou colocando o valor todo ali, e a distância conhecida seria de 1 pixel. Eu consigo dizer ali a unidade, que é o micrômetro, então é só digitar o ImageJ já reconhece como micrômetro, e ao apertar OK, vocês vão perceber que agora, então, a minha imagem aqui, ela mostra que tem essas dimensões em micrômetro. Uma vez que a imagem está calibrada, você pode fazer diferentes medidas, literalmente usar o ImageJ como uma régua. E aqui, no caso, eu cliquei na linha, e estou fazendo uma linha de fora a fora nesse horizontal aqui, e apertei a letra M, que é a mesma coisa do que em Analyze Measure, e aqui então eu tenho agora a medida em micrômetros, que é de 548 micrômetros da largura, e ao fazer isso com comprimento eu tenho a mesma medida, que é de 430 e poucos no comprimento. Para fazer a medida de área, então agora eu vou aqui setar no measurement que eu quero medir a área, e o que eu vou fazer é pegar a ferramenta de fazer uma seleção de desenho e vou simplesmente contornar aqui. Claro, agora estou fazendo de maneira meio rápida, mas a ideia era contornar essa região onde fica o tecido epitelial. E ao clicar M,
eu vou ter a medida e saiu a medida da área que eu fiz aqui de esse número aqui, micrômetros quadrados. Se eu dividir isso por 10 a sexta, eu tenho milímetros quadrados. Enfim, é só uma questão de trabalhar a unidade de medida. Então, essa de image J, assim. Com isso, felizmente eu vou pular isso aqui e vou passar para essa parte, porque a verdade é que se você me deixar falando sobre image J, eu tenho conteúdo para falar por muito tempo, e aí a gente vai ficar aqui muito tempo ouvindo falar sobre image J. Então, o convite que eu vou fazer para vocês, eu vou passar dois pontos de referência. Eu recomendo extremamente que vocês entrem nesse site. Esse é o site que a gente entrou ontem para fazer o download do ImageJ. E aqui no canto tem essa aba de Learn. Claro que está tudo em inglês, mas tem conteúdos maravilhosos para você aprender tudo, para você se dedicar e ser o próximo instrutor de ImageJ aqui. Tem a comunidade científica desenvolve material e conteúdo o tempo todo, e o site deles foi recentemente renovado, que tem essa cara aí, e tá maravilhoso. E ali você vai encontrar informações extremamente valiosas, inclusive uma página inteira que discute a fundo critérios, por exemplo, para fazer a análise de colocalização, que é a análise que eu tinha mostrado para você. Um outro site que eu recomendo, assim, 2 vezes mais, é desse grupo que chama NeoBIAS. Eles, enfim, desenvolvem uma série de coisas para análise de imagem. Eles não são restritos a ImageJ. Existe uma série de programas open source que estão sendo desenvolvidos e melhorados para análise de imagem, mas eles trabalham muito com ImageJs, e além disso, eles fazem muitos cursos, inclusive cursos online. Obviamente, com a pandemia, isso aumentou mais ainda. E todos os cursos no YouTube, então tem conteúdo a rodo para aprender e ficar cada vez mais especialista em análise de imagem, usando o ImageJ ou outras ferramentas open source ou não. Aprender a analisar a imagem é uma tarefa de aprendizado contínuo. Todo dia que eu preciso fazer uma análise nova, eu estou indo atrás de novas soluções, porque a verdade de tudo só é que não existe ferramenta pronta, existem muitas possibilidades para cada vez a gente fazer melhor. Então, é isso que eu deixo como convite. É impossível aprender tudo que o ImageJ é capaz de fazer. Eu só toquei talvez em 0,5% da capacidade do programa. Hoje tem infinitas mais capacidades, todo dia está saindo mais plugins e ferramentas novas, e continue aprendendo. A ideia é que você consiga manipular a Matrix e fazer boas análises de imagem, cada vez ficar melhor nisso, assim como o Neo pôde controlar as balas que são atiradas nele no final do primeiro filme. Esse é o meu contato, gbarbosa.bio@gmail.com. Eu vou ficar feliz em poder responder e-mails, estabelecer colaboração, contato, da melhor forma como eu puder ajudar quem tiver interesse. Então, fica aqui o meu contato. Alexandre, se você puder disponibilizar também por e-mail, claro, fique à vontade. Já estão pedindo, já estão pedindo. Vou ficar... vai ser um prazer poder ajudar e colaborar com quem precisar. Excelente, Guilherme. Muito obrigado. Tem muitos elogios aqui para você. E tem alguma pergunta, alguma dúvida que ficou? Bem, de qualquer forma, eu vou deixar uma desculpa por um pouco de correria também, porque, assim, como eu disse, eu sou apaixonado por ImageJ. Então, no fim das contas, acaba sendo mais um demonstrativo do que um curso. Eu acho que o curso de verdade de ImageJ, na verdade, teria que ser uma aula de 1 hora só para uma análise. Aí você explora o que realmente você pode fazer.
Não, mas eu acho que foi excelente, eu acho que serviu para o propósito, eu acho que foi ótimo para aqueles que nunca viram ImageJ e também ótimo para aqueles que já mexiam com alguma coisa, né? Com certeza, eu já usei e eu aprendi coisas novas. Né? Foi muito bom, obrigada, Guilherme. Que bom. Super didático, estava excelente. Pode contar comigo tanto para ajudar com análise ou futuros cursos. A gente deveria montar um completo, né, Guilherme? Deveria tentar montar um curso, juntar mais um pessoal da Unicamp, tem um pessoal do Sul também que manja e fazer uma coisa. Sim, não, com certeza. Naquele link, no link eu tenho se eu tiver tempo e disposição, além das outras tarefas que eu tenho feito nos últimos tempos, a ideia é alimentar um canal no YouTube com vários demonstrativos, assim, isso seria uma coisa que existe bastante esse material, esse conteúdo em inglês, mas existe muito pouco material, conteúdo, tutorial de ImageJ em português, né? Então, acho que alimentar uma plataforma assim, talvez ajude muita gente, e esse é um objetivo meu, assim, para o futuro. Seria bem legal. Tem alguma pergunta, pessoal? Tem muitos elogios aqui, todo mundo adorou, Guilherme. Se não tiver, eu acho que eu tenho uma, na verdade, sobre um assunto que você não comentou, né? Que é sobre segmentação. Eu acho que é um dos gargalos, se não o gargalo mais importante para análise de imagens. Sim. A partir do momento que você consegue segmentar um objeto, né? O que é segmentar? Você conseguir ter o contorno daquele seu objeto de interesse. Você consegue fazer muita coisa. A gente tem um problema grande, principalmente quando a gente vai comparar tratamentos diferentes com células em condições diferentes, que os parâmetros para segmentação mudam muito. Porque as células, por exemplo, eu quero segmentar o núcleo de uma célula. Esse núcleo dessa célula pode mudar muito dependendo do tratamento, né? E aí prejudica muito a gente fazer essas análises em batch, de uma forma muito mais automatizada. Eu sei que alguns outros softwares, tipo programas baseados em MATLAB, em Python, eles te possibilitam você usar alguns scripts de inteligência artificial, né? Deep Learning, não sei se é exatamente inteligência artificial, aprendizado de máquinas. Isso. No ImageJ tem alguma coisa nesse sentido? Eu, na verdade, eu desconheço. Tem. Então, como esse tópico, acho que é uma pergunta, o avançado do ImageJ, né? Então, existe um grupo de pessoas que estão trabalhando ativamente para transformar ferramentas de Deep Learning em ferramentas digeríveis ao público leigo de computação. E eu me enquadro, apesar de conseguir fazer alguma coisa de programação, eu me enquadro nesse público leigo. E o que existe, eu vou dar um exemplo que tem a ver com a sua pergunta, chama Stardust, é um algoritmo que é para segmentação nuclear, ele é facilmente aplicável em 2D, e com um pouquinho maior grau de dificuldade para ser aplicado em 3D. E o que esse grupo tem feito é transformado todo um pipeline de programação em uma coisa super simples, que você consegue treinar os dados ou usar um treinamento pré-feito para poder fazer análise dos seus dados, toda a computação já desse programa, usando o ImageJ para poder analisar os seus dados. Então, existe, sim, iniciativas de Deep Learning incorporadas no ImageJ para poder fazer a segmentação, no exemplo específico de núcleo, mas existe ferramenta para segmentação de várias outras coisas, com célula com contraste de fase, que você praticamente não tem quase nenhuma informação fácil de reconhecer, estruturas diferentes, baseadas em fluorescência ou baseadas em outro tipo de sinal. Então, sim, existe bastante ferramenta que está sendo incorporada, e isso vem tudo na forma de plugin, né? Então, os plugins é um outro ramo de coisas importantes do ImageJ,
E a facilidade de quando você tem o Fiji é que para instalar plugins com o Fiji é muito fácil. E aí também é um outro... Então, sim, existem iniciativas, Alexandre. Para núcleo em particular, Stardust é o caminho e existe referência de como trazer isso para o ImageJ. Legal. Bacana, eu não conhecia. Não, pode... existe eu posso colocar aqui no chat, chama DL for Microscopy, acho. Alguma coisa assim, Deep Learning for Microscopy, alguma coisa assim. E o que essa iniciativa eles transformaram, então, como eu disse, vários pipelines de Deep Learning. Eles colocaram esses pipelines naquele Google Colabs de uma maneira extremamente digerida, com vídeos tutoriais, para você fazer várias melhorias nas suas imagens usando Deep Learning, sem saber computação nenhuma. É basicamente um livro de receitas, se segue o protocolo, aperta play e a maravilha acontece. Eles têm E tem um site também. Então, tem várias ferramentas, tanto para segmentação de microscopia eletrônica, para melhorar imagens de ruído, tirar o ruído da sua imagem usando Deep Learning, fazer segmentação automatizada. Tem um monte... E eles estão cada vez incorporando mais ferramentas. Tudo isso, obviamente, de maneira gratuita, open, que não precisa pagar um software como o MATLAB, por exemplo, e de maneira bem digerida para as pessoas que não são... da área da computação, propriamente dito, para saber digitar Python, MATLAB. Excelente, acho que tudo que eu precisava. Não, eu vou pegar o link e a referência, eu vou mandar para vocês, se você quiser compartilhar com todo mundo. Eu acho que é uma literatura extremamente importante para essa área aí. Algumas pessoas, na verdade, estavam pedindo aí, acho que o material final que você mostrou, né, referências de alguns sites. Se você puder passar depois, que eu disponibilizo para eles pelo nosso sistema. Tudo bem, eu compilo isso no PDF e mando com certeza. Bom, Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Acho que todo mundo adorou. Aqui, de novo, eu achei que foi ótimo para quem nunca viu o ImageJ e para quem já viu, com certeza aprendeu alguma coisa. A gente agradece muito, né? Então, em nome da comissão organizadora do curso de inverno, muito obrigado.